A paz do Senhor, irmãos. Vamos lá para mais um vídeo de estudo, né? No livro de Mateus, no capítulo 4, dos versículos 19 a 25. Só para recapitular as passagens do vídeo anterior, né? Eu vou ler rapidamente dos versículos 12 ao 18 e aí vamos entrar no versículo 19. Então vamos lá. Abram a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quer dizer, lembremos, João Batista anunciava: arrependei-vos dos seus pecados, pois o reino dos céus está perto, né? E Jesus anunciava, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quer dizer, Jesus já havia chegado. Versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então, irmãos, esses foram os primeiros discípulos de Jesus, né? O apóstolo Pedro e o seu irmão André. Recapitulando o que estudamos, certo? Na passagem que a gente leu agora, no capítulo 4, é a concretização de uma das profecias das Escrituras Sagradas, quer dizer, do Antigo Testamento, né? Em que Isaías tinha profetizado que as nações de Zebulon e Naftali, né? As nações não, que no caso é o povo de Israel, a nação de Israel, né? Mas as cidades, né, de Zebulon e Naftali, e cujas pessoas estavam em trevas, veriam uma luz. Então, essa luz era a profecia da chegada do Salvador, do Messias, do Cristo, de Jesus, né? E agora o versículo 19. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quer dizer, Jesus, né, estava passando, viu Pedro e André, que eram pescadores, certo? E aí essa passagem é muito famosa, né? Que a gente aprende, que fala: venham comigo e eu os ensinarei a pescar gente, né? E o que seria isso? Não é algo literal, certo? Porque no literal a gente imagina o quê? Um anzol, a isca e o peixe. Pedro e André jamais lançaram um anzol com isca e pescaram um ser humano para eles, certo? Pode parecer bobo a gente refletir sobre isso, mas há certas coisas que parece tão bobo, tão simples pra gente, que às vezes passa despercebido, sabe? Uma coisa parece tão simples que a gente nem se dá ao luxo, entre aspas, de parar para pensar sobre essa determinada coisa, certo? Então, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, irmãos, vamos imaginar o que estava passando nessa passagem, certo? Estando algumas pessoas em trevas, quer dizer, vivendo uma vida mundana, uma vida de pecados, certo? Essas pessoas tinham que o quê? Sair do ambiente que estavam inseridas, certo? Para o quê? Para enxergar uma esperança, para enxergar que elas precisavam da salvação e
E que isca seria usada para abrir a mente para alcançar essas pessoas? O Evangelho, certo? Porque há pessoas que não são ignorantes, sabem que estão pecando, sabem que faz o que não convém. Por exemplo, não existe pecadinho nem pecadão, mas existem pecados que ficam mais evidentes do que outros. Por exemplo, uma pessoa que vai lá e comete um assassinato contra uma outra pessoa. Essa pessoa é evidentemente, pela gravidade do crime que cometeu, ela sabe que o que fez é errado. Mas uma pessoa também que às vezes conta uma mentirinha aqui, dá um falso testemunho sobre alguém aqui, faz uma fofoca inventando algo que alguém não falou, aí conta uma mentirinha pro pai, pra mãe, aí acha que tá passando despercebido porque ninguém percebe. E aí, para essa pessoa, talvez ela não perceba o pecado que ela está cometendo. Então, o extremo, às vezes, é mais fácil você perceber o que você está, a falta que você está cometendo, do que quando você acredita que está, entre aspas, cometendo um pecadinho, contando uma mentira aqui, pegando uma moeda de alguém que não é sua, entendeu? E aí, para essas pessoas que cometem esses, entre aspas, delitos menores, mas lembra, não existe pecadinho e pecadão, essas pessoas têm maior o quê? Talvez dificuldade de compreender que está levando uma vida em pecado. E essas pessoas precisam iluminar a mente, né? Essa pessoa precisa ser acordada para a vida. Oi, olha, você está pecando. Você está trilhando um caminho que só vai te levar para a morte, certo? E o peixe, quando está no mar, certo? Quando você pesca o peixe, você joga a isca para ele, né? Mostra para ele algo em que ele se agarre. E quando ele se agarra, você tira ele daquele espaço que ele estava, tira ele do mar. Então, quando você vê uma pessoa, através do Evangelho, que está inserido no mundo de pecados, em ações, você vai lá e, de certa forma, fala de Jesus, fala sobre a importância de se arrepender. O que foram os 10 mandamentos, as leis mosaicas, né? As leis de Moisés, que Deus entregou através de Moisés? Foram leis que abriram a mente do homem para perceber que estava cometendo pecado, entendeu? Por quê? Porque você só faz o errado quando existe algo que diz o que é o certo. Então, até então, as pessoas, sem ter as escrituras sagradas, sem ter os mandamentos, sem ter os ensinamentos, as pessoas faziam as coisas livremente. Mas a partir do momento que houve uma lei e falava: faça isso, não mate, não adultere, não cometa não dê falso testemunho. E aí você sabe, tem conhecimento daquela lei, e você pega e inflige aquela lei, você está o quê? Você está pecando, conscientemente, né? Mas hoje já não há mais espaço para ignorância, para você falar que não sabe. Você tem que saber, não é que tem que saber, mas tipo, cada dia mais a gente vai conhecendo o quê? O que é certo e errado. Ainda que a gente não conheça, por exemplo, eu já li a Bíblia toda, certo? Eu li a Bíblia toda, mas eu não gravei a Bíblia toda. Então tem muitas coisas na palavra de Deus aqui que ainda não me foram reveladas. Mas eu tenho um conceito que eu tenho de certo e errado. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeita, eu sou pecadora, eu sou má, porque o homem, por natureza, é mau. Eu, infelizmente, sou humana, então eu sou má, sou pecadora. Mas eu sei o que é certo e o que é o errado. E eu sabendo o que é o certo e o errado, eu vou lá e cometo o errado, eu estou o quê? Conscientemente infligindo aquilo que eu sei que não é o que convém a fazer. Então, tudo isso resumindo para falar que Jesus chamou aqui Pedro e André
para que caminhassem com Jesus. Os apóstolos viveram com Jesus durante 3 anos e meio. E durante esses 3 anos e meio, foi como se fosse uma escola, sabe? Uma faculdade de teologia. Faculdade de teologia, para quem não sabe, teologia logia estudo e Deus, estudos, né, sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Então, eles fizeram um seminário, uma faculdade de teologia junto com Jesus durante esse tempo em que eles aprendiam com Jesus, que Jesus, ele pregava, ele ministrava, ele falava através de parábolas e ele explicava tudo para os apóstolos dele, né, para os discípulos dele. Então, Jesus estava chamando eles para serem o quê? Para serem apóstolos. Para o quê? Para serem pregadores da palavra, através da palavra de Deus, através do evangelho, através da palavra de salvação, através do testemunho, né? Porque eles testemunharam Jesus, eles testemunharam o poder de Jesus, eles tocaram em Jesus, certo? Então, eles tiveram um testemunho forte da parte de Deus. Por quê? Porque eles testemunharam fisicamente a estadia, entre aspas, de Jesus aqui na Terra, né? Como homem. E então Jesus estava chamando eles para o quê? Para atrair, para pescar pessoas. Para quem? Para Cristo. Para atrair pessoas para Cristo. Para alcançar a vida dessas pessoas. Através do arrependimento, através do perdão, né? Através do arrependimento dos pecados, um coração sincero para com Deus, através da fé e da crença em Jesus, certo? E uma vida de obediência, um caminho de santificação. No versículo 20 fala, então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Quer dizer, eles não demoraram, não tardaram, não ficaram pensando, não. Eles logo largaram o que estavam fazendo e foram seguir a Jesus. No versículo 21 fala, e adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Quer dizer, ele viu mais 2 pescadores e ele chamou mais esses 2 pescadores para segui-lo. Então, os primeiros apóstolos, né, aqui seriam 4 pescadores. Versículo 22, né? Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Quer dizer, Jesus verdadeiramente foi e é o nosso grande mestre, e é o mestre dos apóstolos. Ele estava verdadeiramente o quê? Capacitando e ensinando a eles como pregar o evangelho, como alcançar a vida das pessoas, né? No caso, foram dois conjuntos de irmãos, né? Simão, Pedro e André, Tiago e João, né? Vamos lá, eu parei no 23, não é isso? Não, 24. Não, 23. 24, perdão. E a sua fama correu por toda a Síria. É porque tem um lugar chamado Assíria também na Bíblia, que fala bastante. Toda a Síria. E traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Quer dizer, ele realizava todas essas curas e maravilhas que também era para testemunha, honra e glória do santo nome de Jesus, né? E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Esses versículos, né, eles falam sobre o ministério triplo de Jesus, que era o ensino, certo? Ensino da palavra, a pregação do reino, né?
O ensino, a pregação e o quê? A cura, né? Porque ele aqui fala, pareciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, paralíticos e que Jesus os curava. Então, o ministério triplo seria de ensino, pregação e cura, enquanto ele esteve aqui na terra, né? Ele ensinava nas sinagogas e ele ensinava nas sinagogas, ele ensinava os discípulos deles, os apóstolos, para que o quê? Quando ele não estivesse mais aqui, mas no caso, ele, eu creio, né, que hoje habita o reino dos céus, não um espaço físico, mas é um espaço espiritual, que está presente dentro do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, certo? Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo habita dentro de nós. Então, quando eu falo que Jesus, enquanto esteve aqui na terra, eu falo como homem, porque Jesus ainda habita entre nós, em espírito, dentro de nós, na nossa igreja, porque a palavra de Deus fala, né? Tem um versículo que fala, onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, ali eu estarei. Então, quer dizer, Jesus está conosco a todo momento. Mas eu quis dizer que durante o ministério terreno de Jesus, que teve as 3 fases, né, do ensino, pregação e cura, ele estava ensinando durante esse tempo que ele esteve na terra, no seu ministério terreno, depois dos 30 anos, né? Ele estava ensinando aos homens, os apóstolos, a como fazer parte da obra de Deus, né? Através do ministério da pregação, do ensino da palavra, né? O ministério de pregação e cura estava bem adiantado antes de Jesus fazer o Sermão do Monte. As notícias já se haviam se espalhado até a região da Síria, cuja população era majoritariamente gentias. As trevas que contaminavam o povo da Galileia e além dessa região foram constatadas pelos vários tipos de sofrimentos e doenças que Cristo curou. Então é isso, Jesus, durante seu ministério, né, curou e dissipou muitas trevas, certo? Lá em Mateus, no capítulo 9, no versículo 35, Jesus tem pena do povo. É uma passagem que fala sobre o evangelho anunciado de Jesus e a cura de todo tipo de enfermidade e doenças graves. Quer dizer, Jesus viu olhou para o povo e teve pena do povo, né? E aí ele curou todo tipo de enfermidade e doenças graves. Lá em Marcos, capítulo 1, versículo 39, fala: Jesus andava por toda a Galileia, anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Então, irmãos, essa passagem de Mateus, capítulo 4, do 12 ao 25, fala desses 4 primeiros discípulos de Jesus, né? Pedro, André, Tiago e João, que eram irmãos, né? Pedro e André, irmãos, Tiago e João, irmãos. E os 4 eram o quê? Os 4 eram pescadores, certo? E é isso. E também daqui fala sobre o início do quê? Da missão de Jesus e da evangelização de Jesus, né? Da parte do começo do seu trabalho aqui terreno, no seu ministério de ensino, pregação e cura, né? E é isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma passagem específica que vocês queiram que eu discorra um pouco mais, não sei, vocês deixem aqui no comentário, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Graça e paz.